Paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez, eu quero vir aqui agora para trazer uma palavra. Não tem nada a ver com o meu testemunho de vida, não. É sobre os últimos acontecimentos. Misericórdia de Deus, misericórdia, Pai. Esse terremoto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, estão dando notícias que eu nem sei onde é esse terremoto. Terremoto na Turquia, não é isso? Terremoto na Turquia. Terremoto na Turquia já deixou, já está na contagem de 7.800 pessoas até agora, no começo da noite. Mas, irmã Betânia, o que é que você tem a ver com isso? Irmãos, eu conheço o hino, se eu não me engano, quem canta ele é o... Não lembro. E nesse hino ele fala, Deus está cansado. Sobrinho Chagas. Deus está cansado. Mas, irmã, Deus está cansado do quê? Deixa eu ler aqui uma palavra para você. Mateus 24, o Sermão da Montanha. Eu vou ler aqui o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, amados inscritos, vocês que me ouvem, prestem muita atenção. O próprio Jesus está dizendo que haveria, né, uma grande aflição. Não é verdade? Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, diz o Senhor. E nós temos visto de que maneira, irmãos, esse terremoto lá na Turquia e outro país, os outros dois países ali perto, um deles eu sei que é o país chamado Chipre, o outro eu não me lembro agora, mas são 3 países que estão envolvidos, que foram atingidos. Aí eu te pergunto uma coisa, Deus desculpa aí, gente, mas eu tenho que falar, isso está engasgado. Deus tem permitido há muito tempo, há muitos anos, o homem tem sofrido, o homem vem perecendo. Como eu sempre falo, o homem faz as suas escolhas. O homem permitiu, o homem deixou, é livre para escolher a vida que ele quer, o futuro que ele vai ter, o destino que ele vai ter depois que ele partir daqui. Mas, irmã Betânia, você não chegou onde eu quero entender, irmãos. Deus, ele permitiu já nessa terra tantas coisas acontecer. É momento da igreja do Senhor tomar posição. É momento da igreja do Senhor se chegar nos pés dele. É momento da igreja do Senhor olhar para o céu e dizer, ora vem, Senhor Jesus. Se consertar, se colocar na presença dele, para quando ele voltar, você não venha perder sua salvação. Quantos crentes vão perder a salvação? Sabe por quê? É aquele crente assim que fala, olha, há muitos anos eu ouço falar que Jesus vai voltar, mas ele não voltou.
Mas você querendo ou não, ele vai voltar. Você querendo ou não, Jesus virá buscar o povo dele. Ele vai vir buscar sua noiva. E aí? Como está a sua veste? Como você está diante dele? Como que nós estamos, eu, você? Quando eu falo você, eu falo nós, eu e você. Como será que nós estamos diante do Mestre? Esses dias o Senhor Deus me fez assim, Ele fez e está me fazendo meditar muito na vinda dele. Eu não sei porquê, mas eu estou assim meditando muito. Tem momentos que eu estou quietinha no meu canto e de repente vem assim como se aconteceu um arrebatamento. Teve uma certa vez aqui que acabou a luz, acabou, em geral na cidade. E eu pensei, Deus, eu vou ligar para minha filha para saber se a minha netinha está lá no berço. Porque se a minha netinha não estiver no berço, Jesus Cristo voltou. Me bateu um desespero, sabe? De não estar fazendo as coisas direito, de não estar fazendo a vontade de Deus, de eu ter ficado. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem a mínima ideia. Há pouco tempo atrás, eu já contei aqui, vou contar. O Senhor me fazia ver em sonho que eu estava dentro de um shopping. Foi agora, na semana que antecipava o Natal, no ano 2022. E ali eu via, as pessoas estavam preocupadas em comprar presentes, em comprar coisas para o Natal, né? Estavam no shopping, entrava na loja, entrava na outra, estava aquele aglomerado de pessoas. Mas de repente eu olhava na porta das lojas e eu vi começar a sumir pessoas. Sumia um ali. Na porta de uma loja subia uma. Na porta da outra loja sumia outra. E assim por diante. Eu vi uma pessoa da minha família, que serve a Deus. E essa pessoa estava segurando a mão do filho. E caminhando no shopping, distraidíssima. Muito. Mas uma distração muito grande. Era como se o mundo não estava nem aí. A pessoa estava tão interessada nas compras. Estava tão assim, preocupada com o que ia fazer, que não estava nem lembrando que aquela pessoa era um servo, uma serva de Deus. Que não convém dizer quem é. E aí bateu na minha mente. É o arrebatamento. O Espírito Santo me fez sentir. É o arrebatamento. Porque as pessoas estavam sumindo. Do nada elas sumiam, evaporava. E aí me deu vontade de sair. Eu saí correndo do shopping. E quando eu cheguei na porta do shopping, eu vi uma banquinha. Você que mora em lugar que tem feira livre, tem aquelas banquinhas onde vende pastéis. Era uma banquinha daquela, porém, estava começando a ser armada ainda. Eles estavam armando aquela banquinha. E tinha um irmão que congrega aqui na nossa igreja. Ele estava com a prancheta nas mãos. E aquele irmão olhava para o céu. Mas que ele estava assim, as lágrimas desciam. Eu olhava para o céu e as lágrimas desciam do seu rosto. E quando eu vi que o irmão ficou, e eu fiquei, eu tinha ficado, começou a me dar um desespero tão grande. Uma aflição tão grande, como a palavra de Deus diz que naquele dia haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então eu senti uma aflição tão grande, mas tão grande, acabou a esperança. Me deu um desespero porque eu vi o irmão chorando que tinha ficado, e eu também tinha ficado. E eu falava assim, eu pensava assim, e agora? Agora não tem mais jeito. Eu servi a Deus 30 anos e eu fiquei aqui. O que me deixou? O que aconteceu que eu tive que ficar? Por que Jesus não me levou? Gente, eu estou falando com vocês com calma. Eu estou falando, estou passando isso para você com calma. Eu não estou contando para você como eu
me via na visão, no sonho. Era 1000 vezes piores. Era um desespero muito grande, uma aflição. As lágrimas vinham, eu chorava compulsivamente, de soluçar, porque eu sabia que eu não tinha mais oportunidade para chegar no céu. Não tinha mais oportunidade para chegar lá. Então, eu quero dizer para você que não vamos deixar que o inimigo venha roubar a nossa herança maior, o nosso maior tesouro, que é poder entrar no céu, é poder estar com Cristo, é poder conhecer a face dele, é poder chegar lá e abraçar ele, agradecer a ele por tudo que ele fez por nós e continua fazendo. Então que a nossa nação venha dobrar o joelho e orar, clamar, deixar que o Senhor venha a ser o dono, venha a ser o Senhor desta nação, para que não venha acontecer conosco o que está acontecendo em outros países. De tsunami que arrastou, que devastou vários países, muitas vidas foram ceifadas. Eu lembro quando eu estava em oração, na passagem do ano de 21 para 23, era 1º de janeiro de 2022, eu estava em oração, e juntamente com outra irmã, e naquela oração, do nada assim, de repente a visão, Deus me abriu os olhos da visão, e eu via quando um avião lá no alto céu, um avião branco, com um letreiro vermelho, a empresa era escrita ali, o nome dela em vermelho, e eu via quando de repente aquele avião virava, e ele começava a descer, ele descia, ele perdia os motores, desligava tudo, e ele então começava a descer, e aquele avião começava a entrar em estolar, né, que fala, e ele batia no chão. E na hora que ele batia no chão, ele virava uma bola de fogo enorme. E o Senhor dizia, vou eu permitir. Eu estou permitindo, vai acontecer. Não adianta você orar para mim impedir, porque eu não vou impedir. Vai acontecer. E eu passei para a irmã, chorando, em pranto, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Ele dizia, vai acontecer. E quando foi no mês de fevereiro de 2022, aquela aeronave da Indonésia, que estava vindo, não sei, saiu da Indonésia, um lugar lá, estava indo para outro lugar, não lembro onde, e aquele avião aconteceu do jeitinho que Deus me mostrou. Ele perdeu os motores, ele perdeu, assim, perdeu, né, os motores dele parou, os pilotos não puderam fazer nada, e o avião bicou e desceu. E quando bateu na terra, virou uma bola de fogo. Se eu não me engano, matou 108 pessoas. Ou foi 111. E Deus falava, era mais de 100 pessoas. É por isso, irmãos, que eu gosto de contar para vocês as coisas que eu vejo antes que aconteça. Porque depois que acontece, não adianta falar, eu sabia, Deus me revelou, porque não, porque depois do gato morto, da onça morta, todo mundo quer ser o caçador que matou, quer ser o dono da pele daquele animal, né? Depois da casa arrombada, trancar as portas não adianta mais, a casa já foi arrombada. Então nós temos que contar o que Deus nos mostra antes que aconteça. Amém? Antes que aconteça, você tem que chegar e falar, olha, Deus mostrou assim, assim. Se for de Deus vai acontecer, se não for, não vai acontecer. Não vai. Mas Deus me mostrou, igreja, e aconteceu. E me bateu um desespero tão grande, tão grande. Porque eu vou juntando tudo isso, eu vou juntando a tragédia de Mariana, a tragédia do tsunami que aconteceu lá na Indonésia também, se eu não me engano, né? A Indonésia? Não estou lembrando. Não lembro agora. Me perdoe, podem me corrigir, mas você lembra vocês devem ter lembrado
do tsunami que foi devastando e atingiu vários países, matou muita gente, famílias inteiras foram devastadas, casas foram levadas no Japão. Olha o Japão, o terremoto, o tsunami que teve, acabou com muita gente morreu, destruiu muita coisa no Japão. A tragédia de Brumadinho, quantas pessoas morreram ali e estão até hoje desaparecidas. Quantas estão desaparecidas? Que o homem não vai achar. Aí é onde entra aquele versículo que tem que se cumprir, lá em Apocalipse, não me lembro agora qual versículo, onde diz assim: e os mortos dará conta dos seus o mar dará conta dos seus mortos, o inferno dará conta dos seus mortos. Não é verdade? A terra dará conta dos seus mortos, o fogo dará conta dos seus mortos, como aconteceu lá na Boate Kiss. 242 jovens foram mortos. É onde cumpre a palavra. O fogo dará conta dos seus mortos. A água dará conta dos seus mortos. Quantos e quantos navios, embarcações que foram afundadas. Quantas pessoas, como aquele ator, não sei o que lá, Montaner, que morreu afogado lá no Rio São Francisco. Aquele foi o diabo. Aquele foi Satanás que puxou ele para baixo, matou. Levou aquela alma para ele. Entendeu? As pessoas que não estão no Espírito não entendem as coisas do Espírito. Mas para quem está no Espírito, é fácil de entender. E eu quero te dizer, se agarre em Jesus Cristo. Segure em Jesus. Porque Ele permitiu tanta coisa acontecer. Ele permitiu o Covid, né? Ele permitiu essa pestilência que está destruindo, está detonando. E se você pensa que acabou, ó o dedinho, ó, acabou não. Aqui na minha cidade tem casos. Tem muito caso. E agora, a dengue. Meu esposo, meu menino, está com dengue. Muitas pessoas na cidade estão com dengue. Os médicos estão pedindo até pelo amor de Deus para que as pessoas façam a limpeza nos seus quintais. Tomem consciência em não deixar nada com água, porque está como é que chama? Proliferação enorme do mosquito da dengue aqui na minha cidade. Então nós temos que pedir a Deus para que Ele venha nos guardar, que Ele venha ser o nosso escudo, que Ele venha nos dar a armadura celestial, para que nós venhamos vencer, porque o inimigo não está brincando. O crente tem brincado com o diabo. Sai, diabo, eu piso na sua cabeça. Você pisa nada. Eu piso na cabeça do diabo. Pisa não, não pisa. Homem nenhum pisa na cabeça do inimigo. Jesus, sim, Ele pisa por você. Quando você clama, você está na luta, está chorando, está doendo, a falta do pão, a doença bateu na porta, né? A enfermidade. Quantos irmãos estão enfermos? Quantos estão enfermos? Porque Deus está permitindo. Porque Deus falou que muitos irmãos, muitos crentes, iam descer sepultura por permissão dele. Muitos preparados já para estar na glória com ele. Outros não, porque não tinham ouvido a voz dele. Muitos estão se preparando. Quantos irmãos estão preparando em santidade, jejuando, orando, fugindo da aparência do mal, não colocando seus olhos em coisas más, tentando, fazendo o possível para agradar o Senhor, santificar? Não somos santos, mas tentamos chegar perto, tentamos fazer a vontade do Senhor. Não é verdade? E o Senhor se alegra. O Senhor se alegra. E quando fazemos isso, Deus, Ele te recompensa. De que jeito? Ele não deixa que certas coisas venham bater na sua porta. Aquilo que está batendo na porta de muitos que não servem a Deus, de muitos que não têm compromisso com Deus, Ele não deixa bater na tua porta.
Ou se ele deixar, ele está te provando. É porque ele quer provar você. Nós vamos provar minha serva, eu vou provar minha filha, meu filho, porque eu vou aprovar, eu quero dar uma benção para ele. Ele está clamando por uma vitória, então eu vou provar ele primeiro, depois eu vou entregar a vitória. É assim que Deus faz. É assim que ele opera. Então creia, creia. Vamos orar, vamos clamar, vamos entregar a Deus a nação da Turquia, a nação síria e outros países que estão em calamidade. Olha lá no Suriname, é isso? Eu não lembro o nome. É Suriname. Quantas pessoas estão morrendo? Olha lá também naquele país onde tem os indígenas, né? Que eu não estou lembrando o nome agora. Estão morrendo, passando fome. A Força Aérea brasileira e outros países estão levando alimentos lá, crianças desnutridas, crianças que estão com pneumonia, garganta inflamada, outras estão com verminose demais, desidratação, desnutrição. Tudo isso é as nossas escolhas. Porque quando você escolhe viver com Jesus, ele está com a mão estendida sobre você. Quando uma nação abre as portas e fala, Jesus Cristo, entra, Deus, seja o Senhor dessa nação, ele cuida daquela nação, ele guarda aquela nação. Mas quando aquela nação não dá ouvido à voz de Deus, infelizmente, acontece o que aconteceu na Turquia. E voltando ao que eu estava falando com vocês, que eu senti a aflição de ficar nessa terra, sem chance, eu não tinha mais oportunidade nenhuma de subir. Acabou tudo ali, acabou ali. E eu e aquele irmão, a gente chorava. E a aflição de ficar, não queira sentir, porque eu senti. É uma aflição muito grande. Você não tem mais esperança de mais nada. Você quer a morte, você não encontra a morte. Você não tem fome, você não tem sede, você quer ter um jeito de voltar a ter comunhão com Cristo para poder subir, mas não tem mais jeito. Aí eu ouvi a voz que dizia, a porta da graça se fechou. E aí? Quando a porta da graça se fechar, será que nós vamos achar que Jesus Cristo vai nos dar uma segunda oportunidade? Não. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, está escrito assim, não sei se é o anjo, se é Jesus, não estou lembrando agora, que diz assim, de onde vem essa grande multidão? E uma resposta que ecoa, que diz, da grande tribulação. Estamos vivendo a grande tribulação. Você pode achar que não, mas na minha concepção, eu creio que nós estamos vivendo a grande tribulação. Porque a tribulação está aí, a luta está aí. Só não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Quantas pessoas morrem domingo? Quantas pessoas na Cracolândia? Quantas pessoas perdidas nas drogas, de tal maneira, médicos, advogados, engenheiros, empresários, pessoas que são bem-sucedidas na vida, pessoas de família de classe altíssima, classe alta, que eu falo, dinheiro, entendeu? Pessoas que têm condições financeiras, que perderam os seus parentes, perdeu aquela pessoa para as drogas, está lá na Cracolândia, está lá naquela imundícia, entregando a sua vida naquela imundícia. Sabe por quê? Porque não deu lugar para o Senhor. Fez a sua escolha. Então, quando alguém perde a vida e não tem salvação, é porque ela escolheu o caminho estreito. É porque ela quis assim. Ninguém desce sepultura. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. E guarda no teu coração. Ninguém, nenhum ser humano vai descer sepultura,
E se encontrar do outro lado com o inimigo e dizer assim, eu não conheci Jesus, ninguém falou de Jesus para mim, mentira. Porque Jesus está sendo levado aos quatro cantos, seja por pregadores, evangelistas, obreiros, pastores, diáconos, seja pela meio de comunicação como Facebook, Instagram, WhatsApp, televisão, rádio, tudo isso está levando o evangelho. Claro que a gente não vai ficar de olho naquilo que não agrada a Deus. Não vai. Eu não vou sentar aqui, vou ficar olhando, vou assistir novela. Não, não agrada a Deus. Por que eu vou fazer isso? Não vou. Irmãos, é difícil falar das coisas de Deus. É muito gostoso e ao mesmo tempo difícil, porque a gente que está falando não está entendendo o que Deus está falando. Mas quem está ouvindo, se não for espiritual, não vai entender. Não vai entender. Então estamos passando sim na tribulação. Estamos vivendo a grande tribulação. Olha aí, homens matando suas esposas. Quantos homens estão matando suas esposas porque não aceitam o fim do relacionamento? Matando a namorada, matando a noiva, mantendo a mulher cativa, estuprando, batendo, machucando. Isso é uma tribulação para esse ser humano? Não é. Alguém está desempregado, passando necessidade, precisando de cesta dos outros, precisando que alguém vá lá levar uma cesta para ele. Cortaram a água, cortaram a energia elétrica. Eu não tenho mais energia na sua casa, não tem mais água, está pegando emprestado do vizinho. O filho está passando necessidade. O parente está no hospital desenganado dos médicos. E aí culpam Deus. Porque Deus não viu isso. A Boate Kiss pegou fogo. Deus deixou matar 242 jovens. Olha os demais que estão traumatizados, sobreviventes. Estão traumatizados, estão marcados pelo fogo. Aí eu te pergunto, se eles estivessem na casa de Deus, se eles estivessem reunidos para louvar o Senhor, teria acontecido isso? Não. Eu creio que não. Por quê? Jesus que estava ali, cuidando. O exército de Jesus, os anjos de Cristo, estava ali ao redor deles, guardando. Ao redor deles, quer dizer, guardando, livrando daquilo ali. Porque Satanás, ele faz o seguinte, ele vai encurralando. Ele levou todas aquelas almas, ele encurralou todo mundo ali dentro. Todo mundo dentro daquela boate. E depois ele fez questão de usar alguém para botar fogo ali dentro, porque ele falou assim, agora eu vou fazer a minha parte. Eu comecei, agora eu vou terminar. É como Jesus diz a sua palavra. Ele começou a boa obra e ele termina. De que maneira, irmã? Você aceitou Jesus e você está orando para Deus salvar seu filho, salvar seu esposo. Tá difícil, mas vamos continuar. Porque Deus vai terminar a obra que ele começou. Ele vai terminar. Eu, por exemplo, tenho visto meu esposo totalmente diferente, liberta do álcool, liberta aqueles palavrões que ele falava. Meu esposo era idólatra da Cidinha. Você sabe do que eu estou dizendo. Tinha imagem dela na carteira, tinha imagem dela onde ele estava, no travesseiro, tinha imagem no bolso, tinha imagem não sei aonde. E eu, Jesus, tem misericórdia. Mostra para ele que ela não era um Deus, isso é um demônio. E ali, buscando. Gente, vocês não sabem o que é ficar 18 anos de joelhos, clamando, suplicando, implorando, as lágrimas descendo pelas madrugadas fora. Durante o dia, eu queria me alimentar e não podia, porque não tinha vontade de comer devido às lutas, devido aos problemas. Mas eu estava ali firme e o Senhor deu vitória. E um conselho que eu te dou: não deixe o diabo roubar de você a sua salvação. O mais importante, que é o teu nome escrito no livro da vida.
Orem pela Turquia, orem pela nação turca, orem pela nação síria, orem pelo país chamado Chipre, orem pela nação brasileira, porque esse país, a nação brasileira, vai ser abalada. Deus vai permitir um grande abalo na nação brasileira, um grande abalo. E aquele que estiver em Cristo, aquele que estiver firme, seguro, agarrado, íntimo com Ele, vai ser salvo. Será guardado, protegido. Mas aquele que está brincando, coitado, tem até dó. Esse vai passar na navalha. Vai passar no funil. Mas deixa Deus fazer a obra. Se entrega ao Senhor. Não deixe que venha na sua vida o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque haverá então grande aflição como nunca houve. Você quer passar por isso? Você quer sentir essa aflição? Essa aflição que o povo turco está sofrendo? A aflição que a Síria está passando? Você quer passar? A aflição que os irmãos lá do país chamado Chipre está passando, você quer passar? Porque Deus vai abalar o Brasil. Deus vai abalar o Brasil. Chuva, terremoto, vai acontecer coisas terríveis aqui no Brasil. Se você acha que o nosso território, a nossa nação é mil flores e nada vai acontecer, você está muito enganado. Te prepara, ora, busca, santifica e coloca a tua vida no altar do Senhor, porque Jesus Cristo está vindo aí e essa nação vai ser abalada. Não queira ser tocado por esse grande abalo que vai acontecer no país chamado Brasil. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa te dar força para você correr para Jesus e dar lugar para Ele no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Jesus te ama e eu também. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.